Eu sou a voz que é ouvida literalmente. Então eu não posso me dar o luxo de não falar. Nós não estamos na era de não falar, sabe? Ainda não. Tu sofreu mais com o racismo ou com a homofobia? Tem como separar essas duas coisas? Nunca me fizeram esta pergunta e eu nunca pensei nisso, mas pensando aqui, o racismo. O racismo me fez sofrer mais. Que pergunta maravilhosa. Eu tenho certeza que foi o racismo. Porque sempre depois da ofensa racista vinha, mas um negão desse tamanho tá querendo ser mulher, né? Sempre vinha isso. Eu penso que foi o racismo. Primeiro, era erotização de corpos, né? É um corpo preto que era lido como masculino dentro desse binarismo e que tem que emanar força e que tem que emanar, exalar sexualidade. O corpo desta mulher negra também é erotizado, também é erótico e também é a serviço, né? Também está ali a serviço dos desejos de quem quer que seja. E isso junta-se à transexualidade infantil, que eu até na época não sabia direito o que era, não entendia direito, sabia que não era essa pessoa, aquela pessoa, sabia que não era. Tinha alguma coisa diferente ali nessa ligação corpo, mente, existência, espaço e sociedade. Foi a primeira coisa que eu senti realmente, porque quando tu é criança, algumas coisas ficam meio subentendidas, né? Eu sofri muito abuso sexual quando era criança. As pessoas ligam muito a transexualidade ou qualquer manifestação de gênero ou de sexualidade LGBTQIAPA+, com abusos na infância. Não é todo mundo que sofreu isso, viu? E no caso, se sofreu, a culpa não é da vítima, né? Então entendam isso. E hoje eu vejo como é importante essa observação dessa criança por outro olhar, assim, né? A gente está sempre querendo dizer alguma coisa nas entrelinhas. E isso foi muito pautado com as agruras da cor da pele. Muito mesmo. Eu conto essa história sempre, né? Que eu não tinha material. Eu tinha material escolar, mas não tinha mochila. Mas eu tava feliz pra caramba de ter material. Eu adoro cheiro de caderno novo. Quem não gosta? Eu não posso entrar numa papelaria, que fico louca até hoje. E eu lembro de eu estar na escola com o meu material dentro de um saco de 5 quilos de açúcar. Eu lembro perfeito. Vou fazer uma propaganda aqui, mas não é uma propaganda. Vou fazer só uma citação. Que era um saco de 5 quilos de açúcar escrito Cristal Açúcar, Cristal Açúcar, Cristal Açúcar. Assim, aliás, pode fazer, né? A gente já fica a dica, Cristal Açúcar patrocina. Sabe quando tu pega e faz assim? Pega uma coisa, dobra aqui, corta aqui assim na borda, e isso fica um buraco onde, quando eu desdobrasse, eu conseguia colocar a mão. Fiz uma sacolinha do saco de 5 quilos de açúcar para levar o meu material ali dentro. E tava achando maravilhoso. Eu mesma limpei, eu mesma lavei, eu mesma, sabe, tirei o açúcar que tava. A primeira ofensa racista foi essa. Por que tu não tem mochila, minha colega branca disse. Eu pensei, porque eu não tenho, porque minha mãe não comprou, não tinha dinheiro. Sabe por que a tua mãe não tem dinheiro? Disse ela. Porque ela é negra. Pessoas negras não têm dinheiro, não conseguem ter nada na vida. Tua mãe não é empregada? Eu falei, é o trabalho dela. Não, ela limpa a casa dos outros, porque ela não tem dinheiro, porque ela, criança é meio cruel às vezes. E curioso que a partir daí, eu não fui mais negra. A partir daí, eu não fui mais negra. A partir daí, eu fui morena, eu fui cor de cuia. Eu dizia que eu era isso. Eu dizia que eu era mulata, eu dizia que eu era parda, eu inventava um monte de coisa. Que eu não era tão negra assim. Porque aquele comentário, aquela observação me fez entender, meio que de maneira torta, ou tomar um choque de que realmente as pessoas negras não têm. Tive que me descobrir negra aos 20 anos, 25 anos, quase 30 anos já me descobri uma mulher negra. O Feijão tô com 40, pouquíssimo tempo, né? Tá curtindo esse papo com a Valéria? Então te inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem tu sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Ou então com aquelas pessoas que tu sabe que precisam ouvir um pouquinho do que ela tá dizendo. Valéria, e eu já comecei a entrevista falando sobre a tua representatividade, né? E por ser artista, acaba também conseguindo ter um outro tipo de voz. Que muitas pessoas que são invisibilizadas, né, que são tratadas como minoria, que na verdade não são, que não têm, né, essas pessoas não têm voz. Só que ao mesmo tempo, toda vez que a gente conversa, toda vez que eu falo contigo, a gente fala sobre LGBT, a gente fala sobre homofobia, a gente fala sobre racismo e claro que a gente fala da tua música, só que
A gente sempre acaba falando sobre isso. E eu quero saber como é pra ti ter que sempre responder essas questões. Bem sincera, assim, né? Adorei essa isso pergunta. É pra ti? Vamos falar sobre fazer café, que eu adoro. Eu escrevi um texto há algum tempo sobre isso, que falava sobre receita de se fazer um café aqui na minha casa, porque eu já estava cansada de falar sobre essas coisas. Só que o fato de eu estar cansada não muda essas coisas, não muda o acontecimento dessas coisas. Eu faço referência a mim e digo que sou uma cantora trans preta. Porque eu ainda preciso mostrar isso para as pessoas. Porque as pessoas fazem isso, elas fecham os olhos e pensam, bom, não tô vendo, não existe. Porque é o que acontece com a gente, né? Fecham os olhos para nossa existência, viram a cara para nossa existência e pensando que com isso a gente acaba não existindo. É bem chato ficar falando sobre essas coisas sempre. Mas ao mesmo tempo, é chato para mim, porque eu tô repetindo muito. E eu tenho que olhar por um outro lado. Eu estou tendo chance de falar sobre. Eu sou a voz que é ouvida, literalmente. Então eu não posso me dar o luxo de não falar. Nós não estamos na era de não falar, sabe? Ainda não. Essa era vai chegar nos netos dos nossos netos. Quiçá, ainda, que eu tô sendo bem otimista. Porque, né? A gente vive num mundo que evolui a cada dia. É um mundo de involução, assim. É uma evolução involutiva, né? Ele evolui em alguns aspectos, porque é aquilo que eu gosto de dizer, né, Camila, que as pessoas agradecem a Deus todos os dias por mais um dia, mas tecnicamente é menos um, né? Então, essa evolução que leva sempre a menos um dia, parece que leva à involução do pensamento das pessoas. Então, é preciso ter esses marcadores sempre. Ainda é preciso. Eu já repeti tantas coisas, tantas vezes na minha vida, tantas vezes, e não foram coisas tão legais. Isso é até bom de ficar repetindo. São conceitos que eu vou aprimorando com o tempo e as palavras fluem. Eu segui e vivi preconceito por eu ser do meu jeito. Persisti. Valéria, tem alguma pergunta que nunca te fizeram em entrevistas e que tu acha que tu deveria responder? Tem muitas, mas todas envolvem sexo e acho melhor a gente não falar sobre esse assunto. Eu penso que eu nunca deixei de responder uma pergunta e eu induzo às vezes as pessoas. Eu quase fui jornalista, eu acho que eu também fiquei com um pouquinho desse poder. Eu gosto de induzir as pessoas para que elas falem sobre aquilo que eu gosto e sobre aquilo que eu quero responder em alguns aspectos. Porque assim, é muito tópico essa pergunta, Camila, ao mesmo tempo ela é linda. Porque a pergunta que eu queria responder é assim, Valéria, agora que não existe mais transfobia no mundo, como é que tu te sente? Valéria, agora que o racismo acabou de vez e que é um crime real e que não é mais passado pano, como é que tá sendo a tua vivência? Que relatos que tu tá ouvindo? Talvez essas seriam as perguntas que nunca me fizeram e que vai demorar muito para as pessoas fazerem ainda, porque é para os netos dos nossos netos. Mas quem sabe um dia eu escute essa pergunta, Camila? Quem sabe? Hoje eu tirei aquele retrato da parede. Hoje eu resolvi